Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da eletiva Brasil que Canta e Encanta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero musical, o rock nacional. Eu sou a professora Simone e nós vamos ter também a companhia da professora Roberta. Vamos lá então! Você sabe como surgiu o rock no Brasil? Confira 5 marcos históricos. O rock é um dos gêneros musicais mais populares do mundo. Modinhas vêm e vão, mas o ritmo regado a guitarras elétricas permanece como herói da resistência. Segundo historiadores, o marco zero do rock aconteceu em julho de 1954, quando um jovem chamado Elvis Presley entrou no Sun Studios, em Memphis, e gravou That's Alright Mama. Naqueles tempos, Presley era um desconhecido caminhoneiro e só queria fazer um agrado para a mamãe. Essa é uma foto do grupo Mutantes, uma lenda do rock nacional, que tinha como vocalista a famosa cantora Rita Lee. Com todo o respeito aos historiadores, precisamos deixar uma coisa bem clara: Elvis não inventou o rock. Antes do garoto branco, mas que cantava como um negro, conforme classificou o dono da Sun Studios, surgiu gente como Chuck Berry e Bill Haley, já eram rockers. Todavia, esse papo vai ficar para um outro post. Neste artigo, o assunto é o rock and roll no Brasil. Quando será que esse tipo de cultura chegou por aqui? Quando foi o ponto da virada roqueira na música jovem brasileira? Listamos 5 curiosidades incríveis sobre a história desse estilo, que começou há muito tempo, continua até hoje e só parece melhorar. 1. O Marco Zero. Não foi Raul Seixas o maluco beleza, nem Roberto Carlos como líder da Jovem Guarda, nem foram os Mutantes a bordo da Tropicália, nem a galera do Brock, que deu voz ao pessoal dos anos 80, e muito menos o saudoso Chorão, que revolucionou o cenário na década de 90. A música brasileira popular conhece o rock and roll praticamente desde a sua popularização, durante o fim da década de 1950, graças ao sucesso mundial de Elvis Presley. Calbi Peixoto foi um dos precursores do rock feito no Brasil, acreditem se quiser. Aproveitando a onda roqueira dos anos 50, um músico carioca chamado Alberto Borges de Barro, o popular líder do Betinho e seu conjunto, trouxe dos Estados Unidos uma guitarra Fender Stratocaster. Seduzido pelo fenômeno musical norte-americano, Betinho deu um tempo em seu trabalho como músico de jazz e partiu para o lado rocker da força. Nós vamos estar vendo a música dele depois. Com um novo instrumento em mãos, em 1957, Betinho e seu conjunto gravaram a música Enrolando Rock, o primeiro rock cantado em português do Brasil, composta em parceria com o compositor Heitor Carrilho. A faixa fez parte da trilha sonora do filme Absolutamente Certo, com direito à aparição do grupo, que resultou no primeiro clipe de rock do Brasil.
Ainda em 1957, Calbi Peixoto gravou a canção Rock and Roll em Copacabana. Não podemos nos esquecer, no entanto, que em 1955, a cantora Nora Ney gravou uma versão da música Rock Around the Clock, de Bill Haley e High Comets, para a trilha sonora do filme Sementes da Violência. Segundo, a Era Dourada. Atualmente aposentada, Rita Lee entrou na década de 1980, falando que roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. Apesar de marginalmente poética, a teoria da rainha Rita Lee foi desmentida pela então nova geração do rock brasileiro. A magia começou no Festival MPB Shell 1981, quando a Gangue 90 e as Aburcedetes roubaram a cena com a música Perdidos na Selva. Um ano depois, as bandas Blitz e Barão Vermelho lançaram aqueles que são considerados os primeiros discos de rock gravados por bandas surgidas naquela geração. A partir desses 3 lançamentos, pontua-se o surgimento do movimento block, ou rock brasileiro, como muita gente gosta de classificar. O homônimo disco de estreia do Barão inaugurou uma nova era no rock nacional. Aí vocês têm, né, a foto da banda Barão Vermelho, que começou, né, como vocalista o famoso cantor Cazuza, que depois fez carreira solo, tá? Ainda na primeira parte da década, a cena revelou nomes como João Penca e seus Miquinhos Amestrados, os Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, Banda Magazine, Lulu Santos, Brilho, Camisa de Vênus, Rádio Táxi, entre outros. Nós vamos ouvir algumas músicas e assistir alguns clipes desses grupos. A realização da primeira edição do Rock in Rio, 1985, a força das rádios FMs e o surgimento de danceterias que abriram espaço para shows são fatores que ajudaram o rock a assumir a preferência da galera. Por suas vezes, os programas de auditório lideravam audiências na TV. E, de olho na efervescência da cena, abriram espaços para artistas de rock. Desta forma, os roqueiros frequentavam até os programas destinados ao público infantil. Consequentemente, um sem número de bandas começou a pipocar dos 4 cantos do país. Do Rio Grande do Sul, emergiu os grupos TNT, Nenhum de Nós e Engenheiros do Havaí. O Rio de Janeiro exportou Biquíni Cavadão, Hanoi, Uns e Outros e Sempre Livre. A escola roqueira de São Paulo nos deu bandas como Ira, Zero, Titãs, RPM, entre tantas várias outras. Por fim, as bandas Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude colocaram a cena brasiliense em evidência. Popularmente chamada de década perdida, a geração dos anos 80 quebrou paradigmas e mostrou que o roqueiro no Brasil precisava ser levado a sério. A partir dali, os pais e mães deixaram de implicar com os cabelos compridos e até passaram a presentear as crianças com guitarras de brinquedo. 3.
Procuramos independência. Durante os anos 80, o rock nacional estava na moda. Os artistas contavam com os mimos das grandes gravadoras, frequentavam programas de TV e tinham bastante espaço nas FMs. Porém, como não poderia ser diferente, nem todos conseguiram descansar nas costas das gigantes da indústria fonográfica. 4. Um respiro chamado MTV. Se nos anos 80 o Rock in Rio definiu rumos na cena do rock nacional, a MTV Brasil agitou o cenário na década de 90. Ao longo dos seus 13 anos dedicado à música, a maior emissora videoclípica da história escreveu páginas imortais no cenário rocker. Além dos programas que moldaram e divertiram toda uma geração, a MTV Brasil prestou inúmeros serviços ao rock brasileiro, com bastante competência e autoridade. O canal lançou, catapultou, fidelizou e ressuscitou várias carreiras artísticas. Skank é uma das bandas mais bem-sucedidas da geração MTV. Nós vamos ouvir uma música dessa banda também. O que seria do Capital Inicial sem um acústico MTV? Se não fosse a garantia de divulgação massiva da emissora, que por consequência aumentava a venda de discos e contratos para grandes shows, será que Skank e o Rapa teriam motivos para lançar tantos clipes épicos? E não podemos esquecer da força que o canal deu para Raimundos, Pitty, CBJR, Fresno, Cachorro Grande, Chico Cience e Nação Zumbi, Planet Hemp, NX0, CPM 22 e vários outros. Se o rock, feito no Brasil, teve um último momento grandioso na grande mídia, a MTV foi a maior responsável por esse respiro. 5. Admirável futuro novo. É bem comum ouvir que depois que o sucesso dos Caras do Charlie Brown Jr. invadiram a cidade, o rock brasileiro entrou em franca decadência. De fato, o estilo não tem tanto espaço na mídia tradicional. As TVs, rádios e até veículos digitais priorizam gêneros mais populares. Caso de trinca, funk, sertanejo e forró. Porém, aos trancos e barrancos, o rock brasileiro tá bem vivo. Scalene é uma das bandas que ditam o futuro do rock nacional. Eles participaram de programas de concurso de bandas de rock e foi um dos destaques, assim também como a vencedora do programa de bandas na emissora Rede Globo, a banda Malta. Após uma forte onda no início dos anos 2000, quando o rock ainda era visto como prioridade nas gravadoras e, consequentemente, nas rádios, a cena nacional mergulhou em uma série de reformulações. Diante da pouca força de inovação dos subgêneros surgidos, o mercado acabou, empurrando os novos artistas para escanteio. Então, pessoal, aí foi um pouco, da história do rock nacional para vocês saberem quais foram as bandas, e os artistas mais famosos. Agora nós vamos ouvir algumas músicas para saber como é esse gênero musical. Vamos lá!